Olá, bem-vindos ao podcast da Sêneca. A gente está na disciplina de História e, mais especificamente, no capítulo sobre o mundo muçulmano e a propagação do Islã. A propagação do Islã, ela começou foi no século VII por meio da pregação de Maomé. Isso aconteceu na região central da Península Arábica. Essa é uma religião que se destaca pelo monoteísmo. Um pouquinho do histórico aqui para vocês. A gente fala dos povos árabes. Os beduínos, eles eram povos nômades que habitavam o deserto da Península Arábica. Eles seguiam o politeísmo, ou seja, múltiplos deuses, e eles adoravam a natureza, então eles eram animistas. E eles andavam à procura de oásis e vegetação. Um fato interessante é que todos os anos eles iam visitar o local sagrado dos deuses, que chama Meca, que fica na Arábia Saudita. É um centro religioso e comercial. Tribos dividiam a cidade, sendo a principal dessas tribos os Coraixitas, que era caracterizado pelo monopólio mercantil. Vou fazer uma pergunta para a gente recapitular. Vocês vão me dizer se vocês vão pensar a resposta certa, me dizer a resposta certa. A propagação do Islã começa no século X por meio da pregação de Maomé, na região central da Península Arábica. Tem alguma coisa errada nessa frase que eu falei? É o século, né, gente? A propagação do Islã começa no século VII por meio da pregação de Maomé na região central da Península Arábica. Vamos seguir em frente e a gente fala da vida de Maomé. O nascimento dele foi por volta de 705, desculpa, repetindo, o nascimento de Maomé, a data é por volta de 570. Ele é parte do segmento pobre dos Coraixitas. Ele ficou órfão cedo e foi apadrinhado pelo tio, Abu Talib, que ensinou Maomé sobre comércio. Vamos falar um pouquinho mais, seguindo um pouco mais aqui sobre a vida do Maomé. Um contexto interessante. A rica viúva e comerciante que chama Khadija, ou em alguns lugares pode ser que vocês escutem Hadija, ela escolheu Maomé, que já era muito experiente, aos 20 anos, como responsável pela administração de caravanas que iam com destino à Síria. E aí, quando ele tinha 25 anos, eles se casaram, Maomé e Khadija. Maomé passou a ter contato e apreço por religiões como o cristianismo e o judaísmo. Ambas essas religiões eram monoteístas. Isso por causa das viagens que ele fazia para locais como a Palestina, o Egito e a Pérsia. Maomé, quando ele estava por volta dos 40 anos, ele disse ter sido comunicado por Deus, por meio do anjo Gabriel, e aí ele ouviu essa frase, que é: há um só Deus, Alá, e seu profeta é Maomé. Isso virou a base para essa nova crença. Então a crença se tornou pública depois de 3 anos desse episódio. Mas atraiu a ira dos comerciantes, porque os comerciantes viam essa nova crença como uma ameaça aos negócios. Isso porque o Islã condenava o egoísmo dos ricos, e além de se opor ao politeísmo, que era uma coisa que aumentava o aumento no comércio de Meca. Então, em torno do ano 619, o tio de Maomé e Khadija, que eram protetores deles, morreram. E aí, o que acontece com essa morte? Acontece a fuga de Maomé, que é chamada também de Égira. O Maomé ele foge e depois da morte, né, dos protetores dele, ele vai para a cidade comercial de Yatreb, que fica perto da costa, e lá ele inicia a peregrinação dele. Essa fuga, né, chamada de Égira, como eu havia falado, é o que marcou o começo do calendário muçulmano. Então, em Yatreb, que ganha o nome depois de Medina, significa cidade do profeta, o Maomé virou um líder religioso e político. Agora,
Agora vou falar um pouco da questão da consolidação do islamismo. Para que os discípulos sobrevivessem, o Maomé incentivou a convivência com outras crenças, incluindo o judaísmo. Isso permitiu assim uma adaptação de rituais à nova fé, né? E ocorreu também ataques a caravanas de Meca que iam para a Síria. Isso era uma forma de garantir o sustento do povo do Islã, né? E assim que começa o movimento da Jihad, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Guerra Santa. Esse é um termo amplo, envolve questões como a guerra física mesmo e a guerra espiritual. Com a difusão do islamismo, ocorre a justificativa do massacre semita em que há a dominação muçulmana. Para a gente recapitular, eu vou fazer uma pergunta. Como é chamada a fuga de Maomé? Chama Medina, chama Jihad, chama Yatreb ou chama Hégira? A fuga de Maomé chama Hégira. Agora eu vou fazer mais uma perguntinha também. Qual é o nome dos povos nômades que habitavam o deserto da Península Arábica? Eles eram os animistas, beduínos, coraixitas ou naturalistas? Eles eram os beduínos. Bom, esse podcast vai ficando por aqui. Obrigada por escutar. Continue acompanhando a gente, que a gente ainda fala mais sobre o capítulo do mundo muçulmano. Obrigada!